Mateus 5, 29 e 30. Se o olho direito leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Nós já sabemos que não somos capazes de não pecar. E que enquanto estivermos presos a esse corpo, nunca seremos bons o bastante para cumprir todos os mandamentos perfeitamente. Também sabemos que a luta contra o pecado e contra a nossa natureza, ela é diária, exigindo então disciplina, esforço e antes de qualquer coisa, o poder do Espírito Santo, porque só assim essa luta poderá ser vencida. Logo após Jesus afirmar que até os nossos pensamentos nos tornam culpados de pecado, aquele texto que nós vemos ontem, ele nos apresenta uma forma de lidar com essa realidade. Mas, peraí, antes da gente entender esse texto, não leve ele ao pé da letra, tá? Jesus faz uma solução que é muito drástica, ela é definitiva, e é uma solução que é para de uma vez por todas vencer a luta contra o pecado. Pelo menos nesse exemplo específico aqui. No entanto, assim como eu, acredito que você não costume ver cristãos andando por aí sem um olho ou sem alguma das mãos, certo? Isso significa que estamos ignorando as palavras de Jesus? Será? É claro que não. Se fosse para tomar essas palavras literalmente, o próprio Jesus teria instruído os seus apóstolos a se mutilarem caso fosse necessário. E sabemos que isso não aconteceu. O ponto central dessa fala está na radicalidade da ação contra aquilo que nos faz pecar. Então, olha só, Jesus está dizendo para a gente, não poupe esforços para eliminar da sua vida tudo o que te leva ao pecado. Não mantenha por perto aquilo que te faz tropeçar. Não existe dose segura. O que ele está dizendo é, seja radical. Se o seu celular te faz pecar, afaste-se dele nos momentos críticos. Peça para alguém bloquear o acesso em determinado horário. Ou, em último caso, se livre mesmo desse celular. Se desfaça dele. Se a TV, o computador ou até mesmo certas amizades te levam a pecar, seja por qualquer que for o motivo, por mais que doa, por mais que faça falta, livre-se de tudo isso. E Jesus vai dizer, é muito melhor entrar no reino dos céus sem qualquer uma dessas coisas do que tendo tudo isso e até mais um pouco, passar a eternidade inteira condenado ao inferno, sofrimento, diante da ira de Deus. Jesus, ele quer nos ensinar que a nossa postura diante do pecado, ela precisa ser radical. Não há negociação aqui. Não existe meio termo. Ou você abandona por completo, ou ele tomará conta das suas vidas, geralmente aos poucos, raramente de uma vez só. A escolha não é fácil e também não é simples, assim como não seria fácil arrancar a própria mão ou o próprio olho. Isso exige coragem, mas a intensidade com que você luta contra o pecado, isso aí vai mostrar o quanto você ama mais a Deus do que a si mesmo e o quanto você está disposto a sofrer e a se sacrificar por ele, para viver uma vida com ele. Então Jesus, ele quer nos livrar do pecado, que pode, de fato, destruir as nossas almas. Deus, ele vai nos ensinar que podemos evitar as grandes quedas se nós formos radicais contra o pecado desde o começo, desde que ele começa lá pequenininho, só dando seus sinais. Para isso, Jesus não apenas alerta, mas também nos dá o caminho claro para evitar a condenação. Então, pense aí um pouquinho. Será que você tem tratado o pecado com seriedade? Ou você tem tratado ele com uma certa leveza? O pecado deve ser cortado sem hesitação. Ele é um veneno, ele é um câncer que te consome aos poucos. Será que você tem sido radical contra o pecado? Ou você tem permitido aquelas pequenas concessões? Será que você está disposto a abrir mão do que te afasta de Deus? Às vezes, arrancar o olho vai significar abandonar maus hábitos, abandonar lugares, às vezes abandonar relacionamentos que te levam ao pecado. Será que você está pegado a algo que deveria cortar da sua vida? Por último, pense se o seu desejo de santidade é maior do que o seu apego ao conforto. Cortar o pecado pode ser difícil e doloroso, mas ele sempre será necessário. Será que você tem priorizado, então, a sua comunhão com Deus? Ou você tem preferido o caminho mais fácil? O caminho mais fácil não é o que nos leva ao caminho com Deus. A porta estreita, o caminho estreito, esse é o caminho que leva à salvação.